Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando de algo importante, né? Nas nossas vidas, a amizade. O significado da verdadeira amizade. Amizade que vem de Deus, né? Amizade de uma pessoa por outra. Aleluia, Jesus. Eu vou estar aqui citando alguns versículos da Bíblia, amém? Para estar falando sobre isso. O que dizer da amizade linda de Jonatas e Davi, né? Quando a palavra do Senhor nos fala que Jonatas se apegou a Davi, é muito bonito. Eu vou estar lendo, amém? Olha, Davi, ele confia em Jonatas para contar, para desabafar o que estava acontecendo, né? Na sua vida, sobre a ira do rei, que era o pai de Jonatas, o rei Saul, que intentava matar Davi. E Jonatas, ele não aceitava, né, que isso fosse verdade. Ele não queria acreditar, porque ele via em Davi um grande homem de Deus, né? E além de ser uma pessoa de Deus, ele tinha muito amor por Davi, o amor de Deus. Eu vou ler aqui 1 Samuel 20, alguns versículos. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de meu pai, que me procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte do que, porque pois meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem, sabe teu pai que achei graça em teus olhos, pelo que disse: não saiba Jonatas, para que se não magoe. Na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma eu farei. E disse Davi a Jonatas: eis, amanhã é lua nova, e que costume assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém esconder-me-ei no campo até a terceira hora. Se teu pai notar minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir, correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobria eu? E disse Davi a Jonatas: quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Eles fazem um pacto. No versículo 11 a seguir, aqui eles estão conversando sobre o que o rei Saul queria fazer com Davi. E Jonatas, ele fala para Davi, se ele soubesse disso, né, que jamais o rei ele ia fazer isso, porque até então o rei não havia falado nada para ele. E o rei não faria coisa grande ou pequena sem antes conversar
com Jonatas, que era seu filho. Mas Davi explica para ele: seu pai não falou sobre este negócio contigo, porque ele sabe que tu é meu amigo, né? Que nós somos amigos, e se ele falasse para ti, você ia ficar entristecido. Então ele encobriu esse negócio de ti. E Jonatas, ele faz um plano, né? Ele fala: olha, amanhã é lua nova, né? Davi fala: é lua nova. E eles falam uma estratégia para descobrir o segredo de Saul, se verdadeiramente Davi estava falando a verdade. E ali, né, ele fala ó, que naquele dia Davi, ele ia dizer para o rei que Davi pediu a ele para voltar, para ir até a terra dele, na casa do seu pai, porque lá haveria um sacrifício anual, onde Davi teria que estar presente, né? Porque era um costume da casa de Davi. E dependendo da resposta do rei, da maneira que o rei ficasse, né? Se ele ficasse normal, não falasse nada, aceitasse numa boa, né? Como diz hoje, era sinal que nada estava acontecendo no coração do rei para intentar contra a vida de Davi. Mas se o rei ficasse furioso, né? Dependendo da resposta, ele daria a resposta para Davi. E depois disso, Jonatas e Davi fazem um pacto, uma aliança, que até fizeram muitos hinos hoje, né? Baseado nessa aliança. E nós vamos estar lendo aqui o versículo 11 do capítulo 20. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel, sonda eu e meu pai, amanhã estas horas, ou depois de amanhã. E eis que houver coisa favorável para Davi, e eu não enviar a ti, e não te disser, então fizer saber, o Senhor faça assim a Jonatas outro tanto. Mas se aprove a meu pai fazer mal, também farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Vamos ler aqui o versículo de número 15. Nem tão pouco cortarás a minha casa da tua... Não, versículo 14, perdão. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tão pouco cortarás a minha casa e a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requererá da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse Jonatas: amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. Aleluia. E ali eles falam, né? Fazem a aliança, e Jonatas, ele fala para Davi que ao terceiro dia ou ao segundo dia ou ao terceiro dia ele traria a resposta a Davi do que sucederia depois que ele conversasse com o seu pai, né? Para saber o que o rei estava planejando contra Davi, que até então ele não queria acreditar. Mas aí eles fazem uma aliança, que enquanto ele viver, ele usaria de beneficência para com a casa de Davi, ou quando Deus exterminasse, se ele vivesse, né? Quando Deus exterminasse os inimigos de Davi, se Davi teria benevolência para com os seus também.
né? Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler aqui o que o rei fala para Jonatas quando ele diz que Davi foi adorar o Senhor. Que se encontra no versículo 27. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio, e disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos, pois por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da perversa, em rebeldia, não sei eu que tens elogiado o filho de Jessé, para vergonha tua e para vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e disse: por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com uma lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. O que Davi havia falado para Jonatas era verdade. Saul, por inveja, né, quando ele começa a perseguição na vida de Davi, Jonatas não havia percebido, não havia sabido daquela notícia, né, que aconteceu. Mas quando ele conta para Saul, ele fala aquela estratégia que ele fez com Davi, né, que na verdade Davi não estava na cidade dele, mas Davi estava escondido. E ele conta para Saul. Saul, ele fica muito furioso e ele diz que será que Jonatas não está vendo que enquanto, melhor dizendo, Davi viver, ele tem o seu trono abalado? Quer dizer, ele tinha inveja, né? Ele sabia que Davi, ele era ungido do Senhor, mas ele não queria perder o seu lugar. Ele já havia pecado contra Deus. Então, Jonatas eu creio que fica pasmo, sem querer acreditar que o pai dele, que nunca escondia nada dele, agora estava escondendo esse segredo que era matar Davi. Porque ele sabia, como Davi havia determinado, porque Davi era homem de Deus, era cheio do Espírito Santo do Senhor. Ele sabia que seu Senhor, né, o seu rei, o rei daquele lugar onde ele vivia, queria matá-lo. Ele sabia a intenção, porque o Senhor é aquele que revela a intenção do coração. O Senhor é aquele que fala, que mostra. Às vezes Deus está mostrando algo para você, Ele está falando algo com você e você não está querendo acreditar que aquilo seria verdade. Às vezes o Senhor levanta amigos, que esses amigos, eles não são tão amigos como deveriam ser. Como a palavra do Senhor diz aqui, Jonatas, ele amava com a alma a seu amigo Davi. E quantos hoje não têm mais feito isso, mesmo sendo irmãos em Cristo Jesus? Não são amigos verdadeiros, não são aquele amigo da hora que você espera confiar naquela pessoa, contar, desabafar. Você espera algo de uma pessoa que às vezes você é amiga, mas ele não é amigo. Você é amiga, mas aquela tua amiga não é tua amiga. Ela só quer saber dos teus segredos para depois esparramar. E na vida de Jonatas e Davi não era desse jeito. Eles tinham um pacto, eles tinham uma aliança entre eles, né?
Amigo é aquele que protege, é aquele que escuta, é aquele que guarda, é aquele que ajuda. E às vezes, quando fala, eu sou amigo, talvez assim, uma mulher ser amiga de um homem ser amigo de uma mulher, um irmão ser amigo da irmã, já é interpretado de outra forma. Satanás já começa a jogar setas, né? Para aquela pessoa já pensar outra coisa, outras pessoas que veem aquela amizade pensarem que é outra coisa, mas não é amizade, né? Mas o diabo começa a colocar setas no coração, jogar seus dardos inflamados para destruir aquela amizade, porque ele sabe que a amizade verdadeira agrada o Espírito Santo do Senhor. Se você agrada, né, do amigo fiel, em resposta disso, nós sabemos que o verdadeiro amigo que deu exemplo é Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo. Mas você pode dizer, mas Jesus, ele é Deus. Sim, mas ele disse para nós fazer o quê? Seguir o seu exemplo. O apóstolo Paulo mesmo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que está faltando no nosso meio cristão é a amizade, né? O que está faltando no meio do povo de Deus é uma verdadeira amizade. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou contar tal coisa para aquele irmão, eu vou falar tal coisa para aquela irmã, mas o Espírito Santo sempre fala assim, não fale, né? Porque hoje em dia a palavra do Senhor diz assim, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Não é amor carnal, né? Físico entre uma mulher e um homem, né? Que é casado, não. Talvez a amizade. Muitos trairão uns aos outros, muitos se aborrecerão, muitos se entristecerão, mas esquece tudo que está escrito na palavra de Deus. Olha aqui o que está escrito mais na frente, como que Jonatas, ele fala com Davi, com muita tristeza, ele vai levar a resposta a Davi. Quando ele fala aqui no versículo 40. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe, anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto, sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente seja perpetuamente. Aleluia. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Ele foi fiel naquilo que ele falou, né? Ele não descobriu o segredo para seu pai, mas ele cumpriu a promessa que ele havia feito para Davi. E nós temos cumprido as promessas? Você já teve decepção com amizade? Com pessoas que se dizia, né, seu amigo, sua amiga, mas no final você descobriu que aquela pessoa não era amiga verdadeira. Você era amigo, mas a pessoa não era sua amiga. Porque você talvez confiou em alguém e essa pessoa, ela andou na tua casa, comeu da tua comida, né? Participou dos seus choros, das suas alegrias, dos aniversários, das fotos, né? Como aconteceu na minha vida também. E quando você descobriu que só você era amigo ou amiga, grande foi a decepção. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quer dizer, ama o amigo em todo tempo. Porque não é somente no banquete, não é somente na alegria, não é somente nas festas, não é somente na bonança. Não, é em todo tempo. E na angústia vai nascer o irmão, porque você apoiou aquela pessoa. E na hora que você precisar, aquela pessoa, se ela for verdadeiramente tua amiga, ela irá te apoiar também. Provérbios também diz assim, ó. Aqui em Provérbios 27, no versículo 9. O óleo de perfume alegra o coração, assim a doença do amigo com um conselho cordial.
Não abandones o teu amigo, nem ao amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Aleluia, glórias a Deus. Provérbios tem muitos conselhos, né? Glória a Jesus. Quer dizer, você tem aquela amizade enquanto está tudo bem, mas na hora da adversidade, abandona aquela pessoa que te pede ajuda. Isso não é ser amigo ou amiga, ou ser irmão em Cristo Jesus, mas é ser uma pessoa que ela pensa só em si mesmo, mas não pensa na outra pessoa, não se coloca no lugar. Porque Jonatas, ele se colocou no lugar de Davi. Jonatas, ele sentiu a dor de Davi, a tristeza de Davi. E quantos hoje não sente mais a tristeza do seu irmão? Não sente mais a angústia do seu irmão? Quando vê o irmão caindo, diz bem feito, né? O próprio que se diz amigo, que estava comendo no prato, que estava junto, naquela hora da adversidade, aquela pessoa, ela tem a capacidade de se unir com a outra pessoa para poder falar mal daquele que ele mesmo beija, ele mesmo abraça, ele mesmo diz, ela mesmo, né? Diz, eu falo ele, mas é ele ou ela. Diz, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Mas o Senhor, ele não se agrada disso. O Senhor diz assim em Salmos 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que união é essa? A união do amor de Cristo, da amizade verdadeira, não de falsidade e fingimento. O verdadeiro amigo, ele fala, né? Ele abraça, ele chora junto, ele ajuda o outro. Vamos ver também o que Jesus disse. Olha o que Jesus diz aqui em João 15:15. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tá vendo? O próprio Jesus Cristo nos deu este ensinamento, né? Nos deu essa inspiração, colocou esse amor no nosso coração, para que nós amemos não somente de lábios, né? Mas também quando o outro chora, nós chorar junto. A palavra diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Olha aqui mais que diz a palavra de Deus, nós vamos estar buscando aqui. Olha o que diz Provérbios 18:24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Quer dizer, ele pode chamar aqueles amigos, um exemplo. Quando nós fazíamos ainda, né? Que hoje não podemos mais, né? E se alguém faz, essa pessoa é insensata. Não está vigiando. Por mais que sejamos amigos, não está vigiando. Quando fazíamos aquelas festinhas de aniversário, casamento, né? Ou até mesmo um almoço entre família, lembrava logo de quem? Do amigo. Chama meu amigo para que ele esteja conosco. Chama o nosso amigo para que ele esteja aqui, né? Nesse momento tão importante da nossa vida. Seria a compra de um carro, seria a compra de uma casa, seria o casamento de um filho ou o nascimento de uma criança. Chama aquele amigo para que ele esteja presente e possa também participar da alegria junto, né? Da nossa alegria junto. Mas tem aquele amigo que é mais chegado do que um irmão. Às vezes você tem um irmão e você não conversa tanto com ele como você conversa com aquele amigo. Porque você tem mais confiança naquele amigo, né? Aquela pessoa que Deus colocou na tua vida. Então tem muita diferença. Tem pessoas que se diz assim, ó, eu tinha um amigo, mas ele me traiu, então ele não era seu amigo. Era como foi a história de Jesus, né? Quando ele falou com Judas, amigo, que tu tem a fazer, faz depressa. Quer dizer, Judas naquela hora, ele não se importou, ele andava com Jesus, ele via Jesus curando, ele via o amor de Jesus pelas almas, ele via o amor de Jesus, né? Ao ensinar eles a orar, a ensinar a repreender os demônios. Ele via tudo, mas ele não foi amigo de Jesus Cristo. O próprio Cristo já sabia quem era ele, mas ele estava lá, sendo amigo de uma pessoa que ia trair.
Quer dizer, às vezes somos traídos, às vezes somos humilhados por aquela pessoa que você, quando alguém chega até você e aquela amizade ela é descoberta que é mentira, que aquela pessoa não era sua amiga, que ela falava de você, que ela ajudou até outras pessoas, né, a te prejudicar. Você diz assim, mas eu não acredito, aquele não dá para acreditar. Você fica até doente, né? Tem pessoas que ficam até depressiva, choram muito, porque não acreditam que aquela pessoa que um dia esteve na casa, fez parte da família, agora é um inimigo. Por quê? Inimigo como assim? Uma pessoa que já não tem mais aquela confiança que você passava para ela. Aquela confiança morreu, foi perdida. Porque aquela pessoa, ela jogou fora algo tão lindo que era a amizade, que era aquele amor, né? Que o Senhor havia colocado entre duas pessoas, três, um grupo de amigos. Eu lembro no tempo que eu trabalhava, eu tinha muitos colegas de trabalho, mas tinha duas irmãs, duas jovens, que na época eu era jovem, elas andavam comigo, elas eram amigas, né? Eu conversava, desabafava e elas estavam lá para me dar uma palavra de apoio. Eu nunca fiquei sabendo que elas falaram nada daquilo que eu havia falado. Então é assim, e já tem crente, e essas pessoas não serviam a Deus. E já tem crente, não é todos, é claro, já é diferente. Ele se diz, amigo, amiga. Mas essa palavra amigo e amiga não se dá para qualquer pessoa, né? É uma pessoa que você considera verdadeiramente. Amigo não é aquele que nasce somente se você vê. Também tem aquele amigo ou amiga que mora longe, como eu não vejo vocês, né? Eu não conheço os irmãos pessoalmente, que é as irmãs pessoalmente, mas há irmãos, irmãs, entre os inscritos, entre os irmãos que me ouvem, que eu tenho sentido a amizade sincera e verdadeira. Então, assim, não precisa você ver. Tem um amigo virtual, né? Que é aquela pessoa que está lá no outro lugar. Às vezes está, que nem uma irmã que está na França, a irmã que está lá na Inglaterra, o irmão que está na Argentina, a irmã que está na Argentina, né? O Senhor coloca assim no nosso coração, é um exemplo que eu estou dando, amém? O Senhor coloca no nosso coração assim, algo diferente. Ele faz nós sentir que aquela pessoa, ela tem também, né? O mesmo pensamento, ela tem o Espírito de Deus, ela é uma pessoa sincera, ela é uma pessoa diferente. E você começa a tratar aquela pessoa, ou aquela pessoa começa a te tratar como um amigo. Às vezes coisas que ela não falava para uma família, para alguém próximo, fala para aquela pessoa, porque se identificou, né? Achou um amigo. O Senhor diz que aquele que tem um amigo, né, na angústia, nasce o amigo. Eu vou achar aqui, peraí só um minuto. Perdão. Não é na angústia que nasce o amigo. Deixa eu ler aqui para vocês, Provérbios 17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quer dizer, aquela pessoa você vai ter tanta amizade, que a impressão que dá é que os dois saíram do mesmo ventre. Eu tenho uma amiga que é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande por ela. Muito. Muito, muito, muito. Tenho saudade também. Ai, irmã, por quê? Saudade. Porque eu não posso estar junto dela agora, né? E essa minha amiga, na hora que eu mais precisei, na hora que muitos duvidaram de mim, na hora que eu estava chorando, magoada, eu não tenho palavras. Ela tinha sempre uma palavra para mim. Ela tem, né, uma palavra para mim. Às vezes eu me sinto triste. Às vezes eu estou sufocada com alguma luta, alguma provação. O Espírito Santo de Deus toca nela. Lá onde ela mora, é aqui próximo de mim. Na outra cidade, né, vizinha. E ela me liga ou ela me manda uma mensagem
para me saber que ela está por perto, que ela não esqueceu de mim e está orando por mim. O abraço dela é diferente do abraço de outras pessoas. Eu choro porque eu tenho esse amor tão grande por ela, um carinho muito grande, né? O Senhor colocou na minha vida na hora de maior angústia. Por isso que o Senhor disse que na hora da angústia nasce o irmão. E eu tenho por ela essa amizade muito grande, né? Eu não sou assim há muitos anos que eu conheço, não é não. Há alguns anos. E eu tenho essa pessoa que Deus colocou na minha vida. Ela para mim, ela é uma amiga, é uma conselheira. Desculpa de chorar, irmãos. Mas é uma pessoa que eu amo muito, né? E ela me liga, ela conversa comigo, ela me dá uma palavra. Eu entendo ela. Quando ela demora para ligar, eu entendo. Quando eu demoro para falar com ela, ela também me entende. Porque é o Espírito Santo que coloca assim, sabe, uma conexão, algo dentro de nós que nós entendemos umas às outras, né? E o Senhor sabe de que eu estou falando e ela também sabe que eu estou falando com ela. É uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Ela não é uma pessoa perfeita, porque se ela fosse perfeita, ela não seria minha amiga, né? É os imperfeitos que se encontram, né? Que um é imperfeito, o outro também é imperfeito, e eles se entendem. O Espírito Santo de Deus, ele dá esse amor, ele coloca essa verdadeira amizade no coração. Amigo de verdade é amigo para essas horas, né? Na hora que eu mais precisei, que a minha família precisou também, ela estava presente nas nossas vidas. Às vezes eu chegava na igreja, eu nem falava nada. E ela saía do lugar dela, dizia para mim: o Espírito Santo me mandou te dar um abraço. Ela me abraçava. Não dizia palavra nenhuma, mas naquele abraço eu sentia a sinceridade, o abraço de Deus na minha vida. E aqui eu quero ler algo para vocês que está no cabeçalho desse estudo. Assim, ó. Uma amizade verdadeira é um tesouro na vida de qualquer pessoa. Deus coloca os verdadeiros amigos na nossa vida para serem uma bênção e para nos ajudarem na caminhada com o Senhor. Nosso grande exemplo de amizade é Jesus, que deu sua vida por nós, para nos salvar de uma separação eterna de Deus. Não é lindo? É lindo. Então, assim, o próprio Espírito Santo de Deus que coloca, né? É amizade verdadeira. Eu já sofri muito, decepções, muitas angústias e tristeza. Pessoas que eu confiava muito, né? E ao longo dessa caminhada, o Senhor, Ele tem me ensinado. E Ele quer ensinar você também. Ele me incomodou muito hoje para falar sobre isso, porque há momentos que você precisa conversar. Irmã, conversa com Deus. Amém, né? Eu ouvi esses dias um irmão dando um ensinamento, falando que os profetas do passado, eles não tinham amigos, eram solitários, eles eram pessoas que se isolavam. Não era porque eles queriam estar isolados, era porque os outros não compreendiam, não entendiam aquela obra que Deus tinha na vida deles, né? E muitos dizem assim, mas Elias teve um amigo. Não, Elias, ele teve um sucessor. Ele teve alguém na vida dele. A Bíblia não mostra em canto nenhum, não li ainda, que Eliseu era amigo de Elias, mas era o sucessor. Então ele estava próximo de Elias, ele estava ali junto a Elias. Aonde Elias ia, ele ia. Mas ninguém deixaria... como uma vez um irmão falou, né? Ninguém deixaria pai
Ninguém deixaria a vida que Eliseu tinha se não fosse por amizade a Elias. Não foi por Elias que ele deixou. Ele deixou a amizade pela obra de Deus, né? Para cumprir o chamado de Deus, que era ser profeta no lugar de Elias. É diferente. Daniel, ele vivia ali naquele lugar, naquela Babilônia. Ele não tinha amigos. Amigo de Daniel era o Espírito Santo do Senhor. Também nós vemos Jeremias, né? Ele tinha seu amigo Baruque, que o ajudava e interpretava, né? Naquilo que ele precisava. Também nós vemos na palavra de Deus, quando o Senhor ele fala de vários. Jó foi um exemplo vivo, que aqueles que eram para ser seus amigos foram lá acusar Jó, né? E na realidade eles tinham que estar ajudando, mas estavam acusando. Amigos dessa forma nós não precisamos. Amigos que nos acusam, amigos que interpretam de outra forma aquilo que a gente quer falar, aquilo que você quer falar, né? Amigos que se juntam numa roda para te escarnecer, para zombar de você. Esse não é amigo. Mas o amigo verdadeiro, ele chora com você. Ele entende você, ele te consola, você consola ele. Você ajuda ele, ele te ajuda. É uma coisa assim que só Deus pode explicar. Mas a partir do momento que tem desconfiança, tem traição, tem falsidade, já não é mais amigo, né? É um colega, é um conhecido, é um irmão apenas. Porque a partir do momento, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus começa a tirar da tua vida e você fala, mas por que fulano? Por que aquela pessoa não está mais vindo aqui? Nossa, eu fiz tanto por ele, fiz tanto por ela. Mas você não sabe, você era amigo, mas aquela pessoa não era seu amigo ou sua amiga. Então, no dia de hoje, eu gostaria que você meditasse bem, né, na palavra do Senhor a respeito disso. Tirasse os preconceitos do coração, as acepções, porque tem pessoas que têm muito preconceito, sim. Tem. Porque se Deus, ele permitiu você me conhecer e eu te conhecer, ou conhecer alguém do canal, né, e chamar de amigo ou de amiga, é porque ele tinha algo na nossa vida, na minha vida, na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele não erra, ele não se engana. Mas há pessoas que só estão esperando aquela pessoa cair, só quer descobrir o segredo do coração. E esse não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, ele não faz isso. Mas ele vai orar, ele vai interceder por você. Por mais que você não veja, por mais que eu não veja, mas aquela pessoa está lá do outro lado, ou está próxima, clamando, buscando. Às vezes você tem um amigo dentro da tua casa e você despreza aquela amizade e vai buscar amizade lá fora e só decepciona, né? Por quê? Porque às vezes nós temos um amigo dentro da nossa casa, uma amiga, seja um filho, uma filha, um esposo, né? Que nem no meu caso tem minhas noras aqui, que são as bênçãos. Mas às vezes desprezamos e o Senhor fala, não, não é lá fora, é aqui dentro, é aí dentro da tua casa. Seja mais amigo do teu esposo, seja mais amiga da tua esposa, né? Contem mais segredos uns para os outros, sejam mais próximos uns dos outros. Não deixe que Satanás venha tirar do teu coração o amor, a amizade que você sente, né? Talvez um filho teu, uma filha. Não sei se você tem amizade com seu filho, você conversa tudo com ele, você conversa com ela. Ou por que será que sua filha também, ela procura amizade lá fora? Talvez seja porque ela quer entender, encontrar em você aquela amiga que ela encontra lá fora. Ou aquele amigo, né? Tem mãe que não sabe sentar e conversar com seus filhos. E aquilo que ele falar, que é jovem, adolescente, você guardar para você. Não, você já conta para o pai, já conta para a família. Quando o filho chega, ele já fica sabendo, ele fica muito entristecido. Ele fala, mãe, ou pai, né? Eu contei, mas eu não queria que você tivesse falado. Era um segredo meu e seu. E agora, para você resgatar aquela amizade, não consegue mais. A palavra do Senhor diz que uma pessoa ferida, né, um amigo traído, ele é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade forte. Eu vou estar lendo aqui para você em Provérbios. Provérbios 18 e o verso 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte.
E as contendas são como um ferrolho de um palácio. Tá vendo? Quer dizer, é aquela pessoa, né, aquele irmão. Lembra que nasceu o irmão da adversidade, da luta, da angústia, né? Nasceu o irmão. Então aquele amigo ferido, traído, ele se torna fechado. Ele não vai mais confiar que você vai guardar outro segredo se você não foi capaz de guardar aquilo que ele falou no princípio. Por que ele acreditaria que você ia guardar? Porque ele acreditaria que você, ou você ia acreditar que aquela pessoa ia guardar o seu segredo, né? Às vezes algo que você não consegue contar dentro da tua casa, ou você vai contar dentro da tua casa, mas é mal interpretado. Eu sempre procurei ser amiga dos meus filhos, né? São 2 meninos, 2 jovens, são casados, mas eu sempre procurei ter amizade com eles. Por quê? Porque eu sempre colocava no meu coração, se eu não for amiga deles, lá fora eles vão encontrar uma amizade. Talvez essa amizade seja uma pessoa de má índole, seja um traficante, seja uma pessoa que não é mesmo, não carrega a mesma fé que a nossa. E em vez de eu ganhar os meus filhos, eu vou estar perdendo eles. E eu sempre falo para eles isso também, né? Graças a Deus o Senhor sempre me abençoou nesta parte. E eu quero que você medita bastante. Será que o teu amigo, o teu filho não quer mais que você seja amiga dele ou amigo? Ah, mas se fosse uma menina seria mais fácil. Não é não. Seja menino, seja menina. A mãe ou o pai é como se fosse um privilégio para nós. Como se fosse, não, né? Ser amigos dos nossos filhos. Porque sendo amigo dos nossos filhos, nós vamos compreender eles, eles vão se abrir, eles vão contar. Não dê bronca se eles virem falar algo, né, para você já gritar com ele. Não, escute, converse, fale sobre tudo. Porque esse jovem, essa jovem, quer ser teu amigo. E você está desprezando essa amizade sincera, fiel, talvez para buscar outra amizade que não é de Deus. E aquele que Deus permitiu você conhecer, né, de longe, não trai a confiança daquela pessoa. Não trai, porque dói. Eu já passei muito por isso. Então, receba esse conselho, tá? Que hoje Deus te dá. Receba essa palavra. Eu sei que é diferente, né? Falar sobre isso. Mas o Senhor sabe por quê, meus irmãos. O Senhor diz que nos últimos tempos o amor se esfria e vão se traindo uns aos outros, né? Uns aos outros se aborrecerão. Então não vamos aborrecer nossos irmãos. Se você tem algum amigo especial, você conhece uma pessoa, você tem alguém que você gosta e aquela pessoa também é sua amiga por muitos anos, continue regando essa amizade com muita oração, com muito jejum, palavra de Deus, com Deus sempre no controle de tudo. E nunca se esquecendo que o melhor amigo é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós. Mas ele também deixou um exemplo, assim como ele foi amigo dos seus discípulos. Ele quer que nós sejamos amigos uns dos outros. Amém? Ele é o mestre, né? O mestre, ele deixou um exemplo para nós seguir. Ele foi traído, nós também somos traídos. Há pessoas que andam conosco, tiram dos seus alforjes, que é o seu coração, tiram aquilo que tem falado, que às vezes te ofendem, te humilha, né? E você sempre chora. Você diz, mas por que, Senhor? Talvez você seja uma pessoa isolada e diz, eu não tenho amizade. Porque todos que eu tenho amizade, eu sempre tenho decepções. Então, se apega com esse amigo chamado Jesus Cristo. Ele não vai te decepcionar nunca. Conta o seu segredo para ele, que ele não vai contar para ninguém. Amém? Confia nele e ele tudo fará. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração. Por que não dizer a oração do amigo? Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, meu Jesus querido, Deus poderoso, por esta palavra, Senhor, que o Senhor veio dar, meu Pai amado, nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, a hora que essa pessoa ouvir, Espírito Santo de Deus. Jesus de Nazaré, que o Senhor venha, Pai, abençoar cada amigo, Senhor, cada irmão que está ouvindo, meu Deus, essa mensagem. Toma nas tuas mãos, visita os corações entristecidos, feridos, traídos, decepcionados.
O Senhor vem abençoar e dar vitória, Senhor. Coloca as tuas mãos de glória e de poder e nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Se despede sua irmã amiga Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Fiquem todos na paz.